Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse slide, mas vamos começar mais uma aula de Sociologia. Como estava no protocolo, nós íamos começar a ver os principais autores da Sociologia, e o que nós vamos ver hoje, ou vamos estudar e conversar um pouco sobre, é Karl Marx. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o Marx e sobre o que ele falou, o que ele montou dentro das ciências sociais, a gente tem que começar falando sobre o materialismo dialético ou o materialismo histórico dialético, que foi a tese a qual Marx, junto com Engels, seu parceiro de estudos, propuseram para a sociologia, certo? Só que a gente tem que lembrar que essa tese que o Marx e o Engels fizeram foi uma tese a qual eles leram alguns autores, alguns filósofos da sua época, e eles viram que algumas análises desses autores eram muito boas, mas que eram erroneamente executadas, certo? E esses autores estão aí na nossa tela, que é o Hegel e o Feuerbach. Então, do Hegel, o que a gente pode falar? Que o Marx ele vai ver as concepções filosóficas do Hegel sobre a sociedade em geral, e ele vai ver que a dialética aplicada pelo Hegel para ele ver a sociedade ou ver as estruturas sociais, ela é muito boa. Só que quando ele vai falar sobre a sociedade em si, ele vê que a filosofia hegeliana ela enxerga o mundo como se ele fosse um mundo perfeito, certo? E o Marx, quando ele olhava para as estruturas, ele via que o mundo ele não era perfeito, que existiam várias imperfeições dentro do mundo, certo? E das estruturas do mundo, só que quando ele via Hegel, quando ele lia Hegel, ele via que a dialética, a forma como ele via as estruturas, ou como que ele montava essas estruturas, era magnífica. Mas quando ele ia falar sobre essas estruturas, ele idealizava muito, dizendo que era um mundo perfeito, que as coisas elas deveriam acontecer daquela maneira, certo? Coisa que Marx acreditava que não deveria ser daquela forma. E o outro autor que ele vai utilizar para fazer a sua tese é o Feuerbach, que vai ser, vamos dizer assim, ele falava muito sobre as estruturas sociais, mas ele falava que as estruturas sociais ou a sociedade como um todo, ela era estática. Significa o que então? Que a realidade ela não mudava, que nada mudava, entendeu? Só que ele falava sobre o materialismo também, ele falava sobre a realidade. A forma como ele falava da realidade era muito importante para o Marx, porque ele falava sobre as concepções históricas também da realidade, coisa que o Marx viu que eram necessárias para quando a gente falava sobre a sociedade, não só a qual ele vivia, mas também para analisar as sociedades anteriores. Só que ele percebeu que esse filósofo ele via essas sociedades como estáticas, como não mutáveis. E daí com isso, Marx e Engels eles vão criar então um materialismo dialético, que analisa o mundo de forma realista, ao qual observa as mutações das estruturas e por qual motivo isso ocorre. Significa então que o materialismo dialético é uma corrente filosófica marxista a qual nós utilizamos para observar as estruturas e ver por que elas estão sendo mutadas, ou por que existe mutação dentro dessas estruturas, e por que nós também somos mutáveis dentro dessas estruturas, que a gente vai ver mais ali para frente. Então a gente tem que entender que quando a gente vai ver a sociedade, para Marx, quando a gente observa a sociedade, a gente tem que observar ele com materialismo dialético, porque a gente consegue analisar tanto a nossa sociedade quanto as sociedades anteriores às nossas e ver o que elas fizeram e para a gente conseguir replicar elas ou para a gente não fazer as mesmas coisas que elas fizeram, para a gente ter uma mutação social. A gente pode entender isso ou interpretar isso com o que a gente está vivenciando agora com a pandemia que nós estamos vivenciando. Se a gente utiliza o materialismo dialético em outras sociedades que estão sofrendo a pandemia que nós brasileiros também estamos sofrendo, nós vamos ter exemplos que nós podemos seguir e exemplos que nós não podemos seguir. Estruturas sociais, econômicas que nós podemos seguir
e estruturas sociais e econômicas que nós não devemos seguir, entendeu? Por causa das estruturas sociais a qual cada país ou cada grupo está fazendo perante o que está acontecendo atualmente. Isso é só um exemplo, mas a gente pode analisar várias outras coisas, vários outros fatores históricos, certo? Ainda no materialismo dialético, nós temos que observar as três leis que Marx vai colocar dentro do materialismo dialético, que seria a própria concepção da dialética em si, né? A primeira lei, que seria a tese, é a lei da passagem da quantidade à qualidade. Isso significa que é quando você cria uma tese do ritmo e do período que você está analisando as coisas e que você está enxergando as estruturas sociais. O porquê que aquilo está acontecendo? Você cria a sua tese dentro do ritmo e do período ao qual você está vivenciando. A segunda seria a lei da interpretação dos contrários, que seria a ideia de que tudo tem a ver com tudo, que os lados que se opõem são, na verdade, uma unidade na qual um dos lados prevalece, que seria a antítese, ou a concepção de uma outra ideia perante a sua ideia, certo? Que elas conversando juntas podem se distanciar ou podem se unir para formar uma terceira concepção, que seria a lei da negação, ou a síntese, que seria a negação e a afirmação são superadas. Isso significa que da tese e da antítese você vai ter um terceiro objeto, que seria a seguinte concepção. Você tem uma ideia do que é a sociedade, ou do que está acontecendo, depois você vai interpretar essa sociedade, ou o que você falou que está acontecendo, para no final você concordar ou discordar de tudo aquilo que foi falado, para você enxergar a realidade, que seria a lei da negação, que seria a síntese. E dentro desse materialismo dialético, principalmente quando a gente vai trabalhar a história, ou as concepções do que Marx falava sobre o trabalho, principalmente, que era isso que ele analisava dentro das sociedades, que ele falava que dentro das sociedades, para você observar as estruturas, você tem que ver primeiro a concepção econômica dessas sociedades e como que o trabalho ele se dá dentro dessas sociedades. Por isso tem aqui o quadrinho ali embaixo ali sobre o materialismo dialético, que coloca a tese como matéria e natureza, que primeiro o homem ele teve que ter a tese, ou ele teve que controlar a matéria e a natureza. A antítese seria o trabalho e o homem, né? O homem, vamos dizer assim, ele controla a natureza desse controle da natureza ou da retirada de elementos da natureza, o homem começa a trabalhar em cima delas. E nisso o homem transforma tudo isso em história e em sociedade. Significa então que o homem, ele está para o Marx, dentro do materialismo dialético, o homem ele faz história a partir do controle da natureza e a partir do seu trabalho. Porque é a partir do controle da natureza e do seu trabalho que as estruturas sociais vão ser formadas, e essas estruturas sociais vão formar esses homens, assim como esses homens vão formar essas estruturas sociais. E é assim que a gente faz história. E a gente pode observar isso historicamente. Marx ele estava correto quando ele afirmou isso, que nós, vamos dizer assim, produzimos história a partir do controle da natureza e do trabalho, certo? Tudo que aconteceu na história, se a gente for ver, todo o desenvolvimento de todas as sociedades foi principalmente por causa disso. E a gente tem que lembrar que o trabalho ou o controle sobre a natureza nos traz o que, senão riqueza, certo? As sociedades que mais conseguem controlar a natureza são as sociedades que são mais ricas hoje. Vamos dizer assim, a gente pode colocar a natureza como uma matéria-prima. E quando a gente analisa sociedades ricas hoje, que nós podemos ver como China, Japão e Estados Unidos, essas grandes nações, elas controlam acima de tudo a matéria ou a natureza. E eles têm o que, se não trabalho ou homens trabalhando para eles? Eles têm grandes indústrias e com isso eles formam grande parte da sociedade, da cultura das sociedades,
e eles também fazem história. Não que nós não vamos fazer história, mas a forma como eles fazem é totalmente diferente. Porque, para a visão de Marx, é isso que eles conseguem fazer. Eles controlam a matéria e a natureza, eles têm os homens para controlar a matéria e a natureza a partir do trabalho, e com esse trabalho e com essa concepção de controlar a matéria e a natureza, eles fazem história e moldam a sociedade, assim como a sociedade também molda eles. Aqui nós vamos falar agora sobre o materialismo histórico, que é uma outra concepção do Marx para ver a vida material do homem, ou para você observar como que as estruturas materiais do homem ela funciona. A gente tem que lembrar que o Marx ele via principalmente as concepções de trabalho e de economia das sociedades, e por isso ele tem o materialismo histórico como, né, a sua ferramenta para ver a vida material do homem. E o materialismo histórico ele pode ser acionado na sua sociedade atual, ou na sociedade que nós vivemos, ou quando Marx fez ela, ele colocou isso na sociedade dele, né? O materialismo histórico dentro da sociedade dele para fazer uma análise social. E você também pode fazer uma análise da vida material do homem ou das sociedades anteriores à sua. Significa que historicamente você pode pegar determinados tipos de sociedade e pegar o quadrinho que o Marx colocou aí pra gente, para nós analisarmos como que eram essas sociedades. E o que o Marx, o que ele analisava, o que ele falava para a gente analisar nas sociedades para a gente ver essa vida material, né? Ele falava que nós precisaríamos ver a superestrutura e a infraestrutura, investigar, né? A superestrutura e a infraestrutura que está no quadrinho aí no slide. A gente pode ver que existem dois tipos de superestrutura. A primeira é a superestrutura política ou a superestrutura jurídica e política. Essa superestrutura jurídica e política são todas as estruturas que colocam leis para nós, certo? São as estruturas que nos moldam, de certa maneira, falando o que nós devemos ou não fazer, certo? E existe a superestrutura ideológica, que são as formas sociais determinadas de consciência, que somos nós, sujeitos, entendeu? Que estamos vivendo em sociedade. Significa então que essa superestrutura, ela é uma só, essa superestrutura política e ideológica, mas que a gente consegue fazer uma separação, certo? Da superestrutura política, qual fazem-se leis, para nós, superestrutura ideológica, que muitas vezes podemos concordar ou não com as leis vigentes que estão sendo colocadas para nós. E Marx falava que nós também deveríamos analisar a infraestrutura, que seria a força produtiva mais as relações de produção, que seria a estrutura econômica da sociedade. Que com isso a gente iria conseguir enxergar como que essa estrutura social roda e como que ela transforma a economia, ou quem que gera economia, ou como é feita a economia nessas sociedades. Só que com esse materialismo histórico, e o Marx analisando a sua sociedade, ele vai criar a sua tese do socialismo e do comunismo, observando a sua própria sociedade. E ele vai falar que em todas as sociedades, analisando não só a sua sociedade, mas as sociedades anteriores à sua, ele vai falar que sempre vai existir quem manda e o mandado, ou quem tem o poder dos meios de produção e quem tem só o poder, o seu poder de trabalho, né? Ou a sua mão de obra. Por que o Marx ele vai falar isso? Porque ele vai enxergar a burguesia e o proletariado e ele vai ver a história da burguesia e do proletariado. Ele vai ver que tanto a burguesia quanto o proletariado faziam parte da superestrutura ideológica, só que eles eram contra a superestrutura política que estava vigente na época. E vamos dizer assim, a burguesia e o proletariado eles se unem contra a superestrutura política e conseguem derrubar essa superestrutura política. Só que logo após a superestrutura política ela ser derrubada, a burguesia e o proletariado eles se separam. Principalmente a burguesia se separa do proletariado. Porque a burguesia naquela época, naquele instante, ele tinha as relações de produção, ou ele era o detentor dos meios de produção. E ele sendo o detentor dos meios de produção, ele gera economia ou capital. E com isso,
ele entrou para dentro das superestruturas políticas e começou a fazer política e mandar na superestrutura ideológica, que seria no proletariado. Vocês estão compreendendo? Então significa que burguesia e proletariado se uniram, conseguiram lutar contra, vamos dizer assim, o seu algoz, só que quando eles derrubam o seu algoz, a burguesia entra com um novo papel de algoz e o proletariado continua no seu mesmo papel, correto? E isso a gente consegue ver em todas as estruturas, a gente pode dar determinados tipos de nome. E é por isso que daí o Marx ele vai fazer uma crítica a essa sociedade. E ele vai falar sobre o socialismo e o comunismo, ao qual nós podemos viver em uma superestrutura política e superestrutura ideológica, normalmente, se a gente tiver uma infraestrutura igualitária, que seria a concepção do trabalho igualitário. Entende? Porque ele vê que as forças produtivas, que seríamos nós, ou a superestrutura ideológica, ela sempre vai perder para essa concepção da relação de produção, que seria a superestrutura política, ou a burguesia, certo? Nós iríamos perder sempre para eles, porque nós só temos o nosso corpo, ou a nossa força de trabalho, enquanto eles detêm o restante das coisas, eles detêm o poder político e o poder econômico. E nós só temos o nosso pensamento e o nosso corpo. Então é nisso que o Marx ele começa a fazer uma crítica à sociedade que ele vive. E é por isso que ele vai construir o pensamento socialista e depois ele vai mais para frente colocar o pensamento utópico comunista, que ele vai falar que seria o ideal, a qual todas as pessoas iriam viver em bem comum, ainda fazendo as suas tarefas, mas que todos iriam viver bem, em paz, né? Mas logicamente que a gente sabe que isso é utópico e não iria acontecer. Mas ele falava que isso iria ser uma revolução para o capitalismo. Isso é uma crítica ao próprio capitalismo, né? E ele conseguiu fazer tudo isso por causa do materialismo histórico, analisando a superestrutura política, a superestrutura ideológica e a infraestrutura. Então, aqui nós vamos ter algumas reflexões sobre o que o pensamento do Marx nos deixa, né? E aqui é até uma coisa para a gente pensar, né? A primeira é que a existência das classes só se liga a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. O segundo é a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. E a terceira, esta mesma ditadura não é por si, mas do eu, a transição para a abolição de todas as classes sociais para uma sociedade sem classes. Isso só são reflexões que a gente pode fazer, né? Por causa do que o Marx falava sobre todas as sociedades, sobre a concepção da burguesia e do proletariado, sobre as concepções históricas, sobre a montagem de sociedades ideais, né, que partiria do capitalismo, iria até o socialismo e depois ao comunismo, né? Lembrando que o socialismo que o Marx colocou e o comunismo que o Marx colocou, eles nunca chegaram a ser realmente colocados dentro dos meios sociais. Isso eu tenho que falar para vocês como cientista social que sou, porque muitas sociedades socialistas e comunistas que a gente vê hoje, elas são ditatoriais, e essa sociedade que o Marx imaginava, ela não era ditatorial, ela era totalmente livre mesmo, e democrática até certa maneira, até certo ponto, né? E a gente tem que analisar quem nós somos e se fazemos parte da burguesia ou do proletariado, né? Na visão de Marx. E se nós estamos na ditadura do proletariado, e se nós estamos na fase histórica de desenvolvimento da produção, né? Quem somos nós, o que nós produzimos? Será que nós somos apenas uma ferramenta, né? Nós somos apenas um corpo que produz? Ou será que nós somos algo mais, né? Será que somos pertencentes a uma classe também? Será que a gente se enxerga pertencente a uma classe? Isso é muito importante também para a gente refletir sobre tudo isso, né? Isso são reflexões, né? Só para a gente refletir um pouco.
Eu não preciso responder essas coisas porque são reflexões que eu também tenho e acho que essas são as reflexões que muitas vezes vocês também podem ter, né? Isso é filosofia, isso é pensar, né, sobre a sociedade em geral que nós vivemos. Mas vamos para o próximo slide. Bom, vamos lá. Para ideologia e alienação. A alienação na sociologia de Marx é descrita também como um momento onde os homens perdem-se a si mesmos e ao seu trabalho no capitalismo. Para Marx, as relações de classes eram alienantes, pois o trabalhador assalariado se encontrava em uma posição de barganha desigual perante ao capitalista ou o empregador. Significa então que o trabalhador ou o proletariado ele ficava alienado ou se tornava alienado por causa da concepção de produção ou por causa do trabalho. E Marx falava isso em várias concepções que a gente pode ver aí. A primeira delas é a alienação do produto do seu próprio trabalho. Aquilo que o trabalhador produz no capitalismo não pertence a ele, pertence ao proprietário capitalista, ao dono dos meios de produção. Aqui o homem aliena, ou seja, perde o controle daquilo que ele mesmo produz, quer dizer, do objeto de trabalho. Significa então que ele não identifica mais aquele objeto como pertencente a ele, é apenas um objeto, compreende? Quando a gente observa as concepções de manufatura, a gente vê que existe um grau de pertencimento, uma concepção ideológica por trás da produção daquele material. Como a gente já tinha descrito, ou já tinha visto nas aulas sobre Revolução Francesa e Industrial. As pessoas elas tinham pertencimento quando elas produziam algo. Só que quando a gente começou a se transformar em uma sociedade pré-capitalista e capitalista, aonde, vamos dizer assim, começou a produção em massa, nós nos tornamos alienados ao produto do nosso trabalho. Nós não sabemos mais o que nós estamos produzindo. Principalmente hoje em dia, quando a gente vê em grandes fábricas, onde as pessoas ficam na linha de produção. Vamos pegar um tênis aqui. Elas vão ver a mola, elas vão ver o solado, elas vão ver determinadas partes da costura e um indivíduo só vai ver a finalização daquele trabalho. Só que várias outras pessoas fizeram várias partes daquele calçado. Eles não fizeram aquele calçado inteiro, eles fizeram só uma parte daquele calçado. Eles nunca viram o produto final. Na verdade, eles veem o produto final, mas eles não se identificam mais com aquele produto final e nem com aquilo que eles estão fazendo, porque eles se tornaram alienados. Por isso seria uma alienação do produto do seu próprio trabalho. A segunda seria a alienação do processo de produção. Na economia capitalista, o trabalhador também não controla a atividade de produzir. Esta capacidade é vendida por ele ao proprietário. No processo de produção, o trabalhador também aliena sua atividade. Ela não lhe pertence e é controlada por outra pessoa. Significa então que você tem um tempo e um determinado tempo para você fazer determinadas coisas. Quer dizer que seu processo de produção ele também se torna alienante. Porque não é você que produz, é alguém que manda você produzir. Você tem que produzir durante 8 horas, durante 6 horas, durante 12 horas, durante 24 horas. Independente, você se torna um indivíduo alienado. Você não pensa mais o porquê você está fazendo aquilo, você só faz aquilo. É a mesma coisa quando a gente observa um artista. O artista ele fala que ele tem que ter o seu processo de produção. Muitas vezes ele senta na cadeira e fica 5 horas tentando fazer aquilo. Mas ele está fazendo aquilo porque ele quer fazer aquilo. Agora, se alguém manda ele fazer ou criar algo durante 4 horas e ele não consegue, ou ele começa a produzir algo muito genérico, é porque ele está tendo esse processo de produção dele alienado. Entende? O outro processo de alienação é a alienação de sua própria natureza humana. A principal consequência da propriedade privada e do capitalismo é o que o homem está alienado de si mesmo, ou seja, de sua natureza como ser humano, de seu ser genérico. Isto acontece porque o trabalho, que é o elemento que o diferencia das outras espécies, segundo Marx, não está mais a serviço da
hominização da humanização. A realidade se inverte. O trabalho não está a serviço do homem, pois ambos estão submetidos à lógica do capital. Significa então que o homem ele não faz mais, vamos dizer assim, essa concepção de trabalhar por gosto próprio. Porque pode perguntar para o seu pai e para sua mãe se eles gostam de trabalhar. Ou perguntem a vocês mesmos se vocês gostariam de trabalhar em um lugar onde vocês têm o sonho de trabalhar, seria legal. Entende? Só que quando você é obrigado a fazer aquilo, ou a pertencer a uma outra lógica trabalhista, aquilo perde totalmente sentido. Porque é da natureza do homem trabalhar também. Certo? Nós sabemos disso. Nós éramos seres nômades e depois começamos a nos concentrar em determinados lugares, trabalhar em determinados lugares para o bem da comunidade, para a comunidade crescer e continuamos trabalhando. Entende? Só que aqui se torna uma concepção onde o indivíduo agora ele está sozinho no mundo. Essa alienação da sua própria natureza humana. Você está sozinho no mundo e as pessoas te obrigam a trabalhar para você sobreviver. Coisa que antes não era feita assim. Você trabalhava porque você tinha gosto pelo trabalho. Não só por viver, né, do trabalho, mas porque você tinha gosto do trabalho que você fazia. E a última é a alienação do homem e de sua própria espécie. A alienação atinge a relação dos homens entre si, pois na forma capitalista, a relação passa a ser medidas e controladas pelo capital, seja pela relação empregador e empregado, seja pela mercantilização das demais relações sociais. O homem está alienado de seus semelhantes. Significa então que você não vai interagir com determinadas pessoas porque essas pessoas elas não têm determinados tipos de mercadoria ou determinados tipos de rótulo que essa ideologia alienizante coloca para você. Entende? Você não vai se comunicar com determinadas pessoas porque elas falam de determinadas formas ou porque elas andam de determinadas formas. E isso faz com que você descarte o outro por causa dessa alienação ideológica que foi implementada a partir do trabalho ou a partir do capital ou dessa ideologia do capital. Compreende? Então a gente tem aí 4 tipos de alienações para o Marx, que são alienações puramente por causa do trabalho. E essas alienações ela vem por causa de uma ideologia, que a gente sempre tem que lembrar que a alienação ela vem por meio de uma ideologia. A ideologia ela se torna alienante quando você compra ela e dita ela como verdade absoluta e não enxerga outros tipos de ideologia como eficazes para a sua vida. E a gente faz isso todos os dias. A gente é alienado pelo produto também que a gente compra, que é essa alienação do homem e de sua própria espécie, que é você querer ter determinado produto porque ele vai te dar determinados status sociais e você vai poder falar com determinados tipos de pessoa. Ou você vai tirar uma foto no seu Instagram e vai ter determinados likes porque você tem determinada vestimenta, ou você comprou determinado relógio, ou determinado aparelho eletrônico, ou você está de férias em Dubai, por exemplo, entendeu? É isso, entende? Essa é a alienação por causa do trabalho, porque a gente tem que lembrar que o trabalho leva a todas essas concepções, porque o trabalho ele oferece o capital. É isso, entende? Então o que a gente pode dizer que a gente aprendeu hoje, né? Primeira coisa é que Marx enxergava sociedades pelas concepções de poder econômico e pela produção das sociedades. Significa então que ele enxergava sociedades primeiro pela economia, porque ele via que a economia era quem ditava as regras das sociedades, porque era a infraestrutura que iria moldar a superestrutura, de certa maneira, compreende? Ele vai falar também sobre a luta de classes. A gente aprendeu um pouquinho sobre a luta de classes hoje, sobre burguesia e proletariado. A gente viu que sempre existiu burguesia e proletariado, mas com diversos nomes durante a sociedade. E que hoje a gente ainda utiliza burguesia e proletariado, porque foi depois dessa análise do Marx sobre a burguesia e proletariado que a gente começou a enxergar essas formas de poder, principalmente pelo capital e pelo trabalho. A gente tem que lembrar sempre que o Marx via a concepção do capitalismo ou do capital, mas que também via o trabalho em si.
E é por isso que a gente vai falar também sobre ideologia e alienação, que nós trabalhadores nos tornamos alienados ou seres alienados pelo próprio trabalho que nós constituímos, veja só vocês. Então significa que compramos uma ideologia da burguesia, certo? E nos alienamos perante ela. É isso que a gente aprendeu hoje nessa aula, certo? Um grande abraço a todos. Tenham uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite, certo? Descansem, correto? E, por favor, só saiam de casa para o necessário. E aqueles que ainda precisam sair de casa, se cuidem. Tá certo, gente? Um grande abraço, se cuidem e um abração para vocês, tá bom? E até a próxima aula.